Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Ricardo Amaral, vice-presidente da Hughes do Brasil. Aqui comigo na bancada, Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Ricardo, Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM, da Prime, que é o braço da ONU de Universidades e Negócios no Brasil e no mundo, que agora conta com o apoio da PwC e da Rede Brasil do Pacto Global. É um prazer enorme ter você aqui, a gente sabe como é difícil tirar do escritório um vice-presidente, ainda mais nos dias atuais. Obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço. É um prazer, uma honra estar aqui, compartilhando um pouco da nossa jornada, falando um pouco da empresa da Hughes, né, que talvez o público não conheça, né. Aproximar a Hughes, que a gente faz da academia, para mim é muito importante, da parte filantrópica também, das iniciativas de meio ambiente, né? E só agradeço, Pedro e Mátio, estar aqui, eu estou à disposição de vocês, tá? Prazer é todo nosso. Vamos começar entendendo, antes de a gente entrar na questão da liderança de impacto, conta um pouco da empresa, amplitude, o que vocês estão fazendo, qual é o norte que você está seguindo. Me dá um big picture. Tá bom, bacana. Vai lá. Bom, a história da Hughes começou em 1932. Né? Ela foi fundada pelo Howard Hughes. Olha só, eu não sabia disso. Howard Hughes. Bilionário excêntrico, você sabe quem é? Bilionário excêntrico. Quer dizer, eu costumo falar que o Howard Hughes foi o Steve Jobs da época dele, né? Quer dizer, uma pessoa que revolucionou não só. No cinema apareceu o Leonardo DiCaprio, né, interpretando ele, mas apareceu só um viés, só uma faceta dele, que era a parte de cinema, né, glamurosa, etc. Mas foi um personagem muito importante para o desenvolvimento tecnológico. Ele criou muita tecnologia, ele fundou empresas de tecnologia da informação, de redes computacionais que estão vigentes até hoje. Ele criou companhias aéreas, né, quer dizer, ele fez uma série de inovações na época. E em 1971 ele falece, né, e a empresa dele, o conglomerado que ele cria, é tão relevante, né, para a área militar, né, para a área de inovação tecnológica. O governo americano fala, olha, essa empresa não pode ir para o estrangeiro, não pode, é uma questão de estratégia de defesa, soberania nacional. Segurança nacional. E aí eu tinha um antigo presidente nosso que falava assim, olha, podia ser vendido para o McDonald's, mas não podia ser vendido para fora do Brasil. Né? E aí a empresa, na época, ela foi para a General Motors, né, que é um ícone da indústria americana, né? Ficou durante muitos anos na General Motors. E aí houve uma fragmentação da empresa nessa época, quer dizer, você teve parte da empresa comercializada para a Boeing, parte da empresa comercializada para a Raytheon, que hoje cuida da fronteira de soberania brasileira, de soberania brasileira. Você teve parte da empresa que foi para a Paransat. Então você teve uma fragmentação da empresa e a Hughes Network System permaneceu, né, com a marca dele e a empresa que a gente representa hoje no Brasil. Tá? A Hughes veio para o Brasil em 1968, a convite do governo da época, para lançar a primeira frota de satélite brasileira. Ela faz parte daquele de conectividade da Amazônia, conectividade da área central do Brasil, da área nordeste do Brasil. Em 1968 veio para o projeto, né, de lançar a primeira frota brasileira, né? Que o nome é um acrônimo, na verdade, é o BrasilSat A1, A2, o A3 e o A4. Né? Em 85 foi o lançamento. 85 foi o lançamento. Você tem um projeto de capital intensivo, né? Você define o lançamento, a construção do satélite, a construção do sobressalente satélite, base de lançamento e tal, tudo isso é um projeto de longo prazo, né? Então, em 85 foi lançado e desde então a empresa está muito forte no Brasil. Tá? Até 2003, né? A empresa era uma empresa de vendedora de hardware, de equipamento, desenvolvia tecnologia e vendia equipamento. Em 2003 a gente inaugura a nossa operação de serviço via satélite, com o primeiro teleporto aqui no interior de São Paulo. Né? Começamos a prestar serviço. O que faz um teleporto? Teleporto é onde o satélite, você tem serviço de satélite, né? Você tem aquela antena parabólica que você tem na tua residência, na tua empresa. Você tem o satélite, que está a 36 mil quilômetros de altura, é o geoestacionário, e você tem o que a gente chama de centro de operação de rede, que é onde desce o sinal do satélite e processa essa informação, ele vai subir de novo para o satélite e vai cair numa outra antena. Sim. Né? Então é o que a gente chama de rede estrela, né? Quer dizer,
todo sinal de satélite ele tem que subir necessariamente satélite e ele tem que necessariamente baixar num centro de rede para subir de novo e para se conectar a outra plataforma. Então você precisa ter esse centro de operação de rede para fazer esse processamento dessa interface. Então o primeiro centro de processamento de rede aconteceu a essa época de lançamento dos serviços aqui no Brasil. 2003, que começou a iniciativa. Né? Ficamos de 2003 até os dias atuais prestando serviço. 2016, a gente lança o primeiro serviço de acesso à internet via satélite em banda Ka no Brasil. Vale uma explicação, né? A Hughes no Brasil ela é dividida em 2 centros de receita, né? 2 unidades de negócio que a gente fala. Você tem a unidade de negócio corporativa, empresarial, né? Essa unidade corporativa empresarial, ela data aí de 50 e poucos anos de Brasil, desde o início até os dias vigentes, né? Fazendo redes fechadas, redes empresariais, redes corporativas, né? Para grandes empresas. E você tem a nossa unidade de consumer, que a gente chama, de consumidor final, que foi inaugurada em 2016, com serviço de acesso à internet transacional, como a gente chama. Você compra pelo parceiros que são estabelecidos no Brasil, você compra via helpdesk, né? Central de atendimento. Então, são 2 operações que acontecem. E aí é interessante quando você leva para o viés de negócio, né? Porque a Hughes ela é reconhecida no mercado pela sua reputação. Né? A gente realmente entrega redes de alta confiabilidade, alta disponibilidade. Eu costumo falar que a área empresarial da Hughes é um escritório de projeto. A gente gosta de chegar num cliente com uma folha em branco, desenhar o projeto de uma forma de alfaiataria para aquele cliente e entregar. Então, você tem a pré-venda, a arquitetura da solução, a entrega e você tem o pós-venda, né, que é a manutenção daquele cliente. Então, são redes bancárias, são redes de defesa, são redes de telecomunicação, né, que contratam redes de mineração, transporte ferroviário, redes que pedem alta disponibilidade. E aí então a empresa se forjou dessa forma. Aí você traz o mercado de consumer, né, que aí você tem um produto mais transacional, é um acesso à internet. Contudo, entretanto, porém, tem que ter capilaridade no Brasil. Você tem que ter bases de sobressalente, bases de instalação espalhadas pelo Brasil, etc. Vocês fizeram isso através de parceiros? A gente faz através de parceiros, mas a gente tem que estar presente também, né, por causa da questão tributária, emissão de nota, e você tem que ter um que a gente chama de acordo de nível de serviço. Você tem que estar perto daquela base ali para você fazer uma troca, uma substituição de equipamento rápido e tal. Então, isso é que foi bacana do ponto de vista de administração e gestão de negócio, quer dizer, a sinergia que se aproveitou dessas 2 empresas, dessas 2 unidades de negócio. Né? Você pegou o melhor de cada uma. A área de consumo se beneficiou de uma estrutura com alta reputação, de uma engenharia extremamente certificada e preparada, que atende o empresarial, tá? E o empresarial se beneficiou da capilaridade, dos pontos de presença que foram criados, pela necessidade de estar em todos os municípios do Brasil. Então você tem o melhor dos 2 mundos, que a gente conseguiu unir na nossa empresa e dar uma potencializada na nossa operação. Tá? Ao longo de 2003 até 2024, várias coisas aconteceram, lançamentos de serviços aconteceram, lançamentos de satélites aconteceram. Hoje a gente opera com 4 satélites no Brasil, com essas 2 unidades de negócio. Bom, participação mundial, hoje a Hughes ela tem um pioneirismo, ela tem a liderança mundial de cerca de quase 58% de participação em venda de VSAT, que a gente chama, que são as antenas parabólicas de pequeno porte, que você tem na tua residência. Mundialmente, esse percentual? Esse percentual. Uau. Olha, desde o início, praticamente, da operação da empresa, a empresa vem mantendo essa liderança. A Hughes é a única empresa hoje no mercado de satélite que ela cria tecnologia, hoje tem centenas de patentes, né? Ela desenvolve a tecnologia, cria tecnologia, inova, né? A gente está falando de inovação há pouco, né? Ela fabrica, ela tem fábricas próprias de fabricação, ela comercializa, dá suporte, manutenção, presta o serviço, né? É a única empresa hoje que trabalha verticalizada no mercado de satélite. Tá? O mercado tem se transformando, a gente vem se transformando junto com o mercado. Tem um ecossistema de parceiros muito estabelecidos também no Brasil e no mundo, né? Então, assim, a gente trabalha as nossas regiões também internacionais muito próximas. Hoje a Hughes está em 100 países
Então, a sede nossa é nos Estados Unidos, Germantown, que fica nos arredores de Washington, ali, 40 quilômetros De DC. de DC. Uhum. Né? A fábrica fica lá também, nossa, fica do lado da sede principal da empresa. Né? A gente tem uma operação europeia, tem uma operação no Brasil, na América Latina, na Índia, muito forte também. Né? Então, são bases internacionais que a gente tem e a presença com parceiros em outros países, entende, mundialmente. Ricardo, dá para ter uma visão da importância estratégica, econômica da empresa na escala mundial e para o Brasil. Uhum. A gente vem acompanhando uma verdadeira nova, ou vamos dizer, uma conquista do espaço por diferentes empresas, inclusive a Starlink. E tecnologias e formas de trabalhar essa questão vêm sendo propostas. Por exemplo, você comentou que o satélite fica a 36 mil quilômetros. Agora, satélites menores, a 500 quilômetros da superfície. Como é que vocês estão enxergando essa nova fase da exploração espacial, o potencial, os números que vêm, mesmo olhando a Terra, não olhando outros lugares, mas são trilionários. Vocês estão avançando também nessa linha dessas novas tecnologias? Tem algo no radar já em prática? Tem. Olha, como é que a gente vê isso, né? Claro. De uma forma apaixonante. Melhor impossível, né? Quer dizer, nada como a competição, nada como disruptivo, claro, nada como a provocação de inovação. Quer dizer, eu acho que a Hughes é uma empresa... a gente é o nosso DNA. A inovação é o nosso DNA. Né? Como eu disse, a empresa ela lançou vários serviços disruptivos no mundo, ela lançou essa antena parabólica, ela lançou o primeiro serviço de internet via satélite, ela lançou a DirecTV. Olha só. Foi uma empresa Era uma empresa do era uma grupo? empresa do grupo, era uma empresa do grupo, né? Quer dizer, então assim, então você tem vários marcos, né, de telecomunicação que a empresa desenvolveu ao longo dos seus anos, na sua jornada, né, de vida, e sempre na liderança, né? Então assim, o difícil não é chegar na liderança, né? O difícil é você se manter na liderança e no mercado extremamente competitivo, né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é um momento de disrupção, né? Tentar explicar para o público, né? Até 2001, né? Existem várias frequências de comercialização de serviço, como se fosse um AM e um FM, né? E no satélite não é diferente, né? Então, até 2000, você tinha o que a gente chama de banda C, né? Que é uma frequência que os satélites ficam a 36 mil quilômetros de distância e ela tem uma onda de cobertura de um continente. É uma onda de cobertura de continente. Então, é uma onda larga, etc. Em 2003, surge a banda KU, que é como se fosse, tinha um FM, chegou o AM, né? Que é um satélite que também é geoestacionário, fica a 36 mil quilômetros, mas em vez de ele cobrir um continente, ele é mais focado num país, ou em parte de um continente. Qual é a diferença? Né? Com um foco maior, você dá velocidades maiores. Quando você dá velocidades maiores, aplicações e mercados novos se abrem. Sim. Né? Por exemplo, a questão da direção autônoma, o 5G. Isso está surgindo, isso é mais recente, né? Isso é mais recente. Quando você chega em 2011, surge a banda K, que é uma nova frequência. Da KU para cá. Da KU para cá. Que aí já tem a característica de um foco de BIM, que a gente chama, como se fossem lanternas, né? É mais focado. E aí a velocidade aumenta. E aí novos mercados surgem, novas aplicações. Waze, esse tipo de coisa? O Waze ele veio na sequência, né? Tá. Aí agora, o disruptivo é o LEO, que é a baixa órbita. Né? Surge a baixa órbita. Né? Então, na verdade, assim, do ponto de vista de gestão, de administração de empresa, né, você tem investimentos de longo prazo desses satélites. Um satélite tem uma vida útil de 20 anos, de 15 a 20 anos. Né? Depende do como você opera ele e tudo mais. Então, você tem um satélite que você lança. A gente acabou de lançar um satélite em banda K, o Júpiter 3, que é um canhão. Que lançaram de Alcântara ou de outro lugar? Não, a gente lançou de outro lugar. Né? As bases de lançamento, esse satélite Júpiter 3, a gente usou o SpaceX,
Ah, Lá para lançar? Do Elon Musk. Foi lançada ali no Cabo Canaveral. Sim. Né? Uhum. Então, na verdade, a gente hoje opera com 4 satélites nossos no Brasil. A gente acabou de lançar, final do ano passado, o Júpiter 3, que é o satélite de banda Ka, e ele tem uma longevidade aí de 15, 20 anos. Né? E, obviamente, você faz um estudo de mercado, né? Que tem que se remunerar esse investimento ao longo desse tempo. No passado, você lançava um satélite vendido. Quando você lançava o satélite, ele já estava tudo vendido. Sim. Então, você imagina, era muito confortável para o executivo, né, tomar a decisão de fabricar um satélite, etc. Tinha uma demanda suprimida. Tinha uma demanda reprimida, etc. Você tinha uma reserva de mercado no Brasil, etc. Você não tinha muita alternativa. Com a competição e com as novas frequências, ficou mais difícil o executivo tomar a decisão por o que lançar satélite, aonde ilumina esse satélite. Porque as redes de comunicação, via de regra, as operadoras elas buscam 2 combinações para investir em determinada região do Brasil: densidade populacional e poder aquisitivo. Claro. Tá? Na verdade, você tem que ter os 2 juntos para valer a pena a empresa investir para aquela localidade ali. Quando você olha o mapa do Brasil, onde é que está isso aí? No Sudeste. litoral, você tem no litoral, do Nordeste litoral, você tem no Sudeste enraizando mais para o Paraná, para o interior do Mato Grosso e tal, e você tem o Sul do Brasil também com enraizamento, mas menos denso. Né? É o mapa de telecomunicação do Brasil. Se abrir qualquer mapa de telecomunicação do Brasil, tá. E aí o que acontece com o Amazonas, o que acontece com o interior do Mato Grosso, que é onde você tem atividades econômicas fortíssimas do Brasil. Sim, mas muito pulverizadas. É lá que está o agrobusiness. Né? Que reclamam da conectividade. Que reclamam da conectividade. Né? É lá que você está a área de defesa do Brasil, a área de fronteira do Brasil. O Brasil tem fronteira com vários países e tudo mais. Então, como é que você resolve um negócio desse? Né? Se você não tem densidade populacional, você tem poder aquisitivo, mas você não tem densidade populacional. Né? Sim. E aí que entra o satélite. Aí que entra, na verdade, o oceano azul do satélite. Né? É aí que a gente atua com mais força. Né? A gente não instala muito satélite na Faria Lima. Né? Você não vai ver muito satélite. Aqui vai fibra. Aqui você tem fibra, né? Aqui você tem outros meios de comunicação com alta disponibilidade, uma oferta mais abundante, um preço muito mais acessível e tudo mais. Né? Mas a gente tem essa complementariedade das operadoras tradicionais satélites. A Rios ela tem uma forte atuação sendo contratada por esses grandes operadores de telecomunicação para complementar a rede deles aonde eles não têm atendimento. Né? Então, assim, em relação a mais recente, a inovação, né? O que está por vir aí? Né? Quer dizer, a gente já tem um piloto lançado que é o que a gente chama de device to device, né? Quer dizer, que é o network to network. O que seria isso? Né? Quando eu falei que você tem antena parabólica, que sobe no satélite e que desce no centro de operação, não vai precisar mais descer no centro de operação. Né? Ela vai falar device to device. E ela vai descer. Você não vai precisar mais da rede, da torre 5G. Né? Hoje, quando a operadora ela toma uma decisão de investimento para levar uma torre 5G para uma determinada localidade, que é densidade populacional e poder aquisitivo. Então, ela não vai no Amazonas, ela não vai no Mato Grosso. Né? Só para contextualizar para o nosso ouvinte, são aquelas torres que são alugadas nos topos dos edifícios? Também. É aquela que você passa na estrada, sim, né? E você vê aquelas torres que tem aqueles aparelhos que permite o telefone celular usar. Né? Então, você precisa ter uma torre daquela para você se conectar. Claro. Né? Quando você tem essa tecnologia aí, que está chegando aí, nos próximos anos está chegando, você não precisa mais da torre. Interessantíssimo. Entendeu? Você não precisa mais da torre. Você vai conseguir falar, o teu celular, meu celular, vai conseguir falar direto com o satélite. Ô, louco. Então você imagina... Não, é demais. Não, e a redução de custo e a facilidade de expansão. A expansão é gigantesca. Gigantesca. Mas, Ricardo, puxa, só para esse é um ponto tão disruptivo que vale a pena a gente estressar. Como é que você vai inundar de sinal, né, sem ter essa torre de retransmissão dentro de centros adensados,
ou de no meio da floresta, como é que você tem tanto sinal? Aí você tem Se é sinal que chama. Não, é sinal, de fato, é sinal. O satélite ele tem uma capacidade de uso, Tá. né, o que a gente chama de transponders. Né? Tá, então, na verdade, você tem um limite, é limitado, não é ilimitado. Claro, né? claro. E aí você vai em cima, e aí que está a engenharia do negócio, né? Quer dizer, o quanto você vai dedicar de transponder, de capacidade de entrega de sinal para aquela região. Entendi. Quanto né? você aumenta ou diminui. Exato. Porque, na verdade, o satélite ele tem uma capacidade finita de oferta, e aí também vai no teu projeto. Né? Quando você vai projetar um satélite para iluminar o Brasil, por exemplo, fala, qual é o tamanho do mercado do Brasil? Né? Que tamanho de satélite eu preciso produzir aqui para iluminar o Brasil? Né? Que regiões eu vou iluminar? Onde eu aumento o volume, onde eu aumento menos o volume? Sim. Né? Então, são todas decisões de negócio. Porque você precisa vender. Você precisa estar ocupado o satélite para aquele plano de negócio remunerar ao longo do tempo. Né? Então, isso está chegando aí. Obviamente que, como qualquer tecnologia emergente, né, ela começa com valor alto, porque você tem o desenvolvimento de modem, você tem todo o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, tudo carrega no lançamento do produto. O que faz isso baratear? A escala. Sim. Né, com adoção rápida, né, com a comercialização, com uso em alto volume, aquilo vai barateando. Agora, o tempo não para. Né? A turma já está pensando 20 anos na frente. O que vem depois disso? Isso não foi nem lançado, o que vem depois disso? Né? É muito apaixonante o tema. Ricardo, deixa eu te perguntar um ponto assim, também sobre a ótica pessoal. Inclusão digital é uma questão sensível para esses leapfrogs de países em desenvolvimento como o Brasil. Mesmo quando a gente inclui comunidades, se a gente incluiu digitalmente, alguém te salva. Né? A gente dá empregabilidade, a gente dá acesso à informação. E o Brasil precisa muito de internet com custos menores, por isso que eu acho bem-vinda a competição, principalmente a inovação. Você acha que está indo nesse sentido? Assim como a energia, a gente espera que vai ficar quase que custo zero daqui a não sei quantas e quantas décadas. Você acha que está indo nesse sentido a questão da internet? Mas não tem dúvida. Olha, a questão da inclusão digital, né, ela deixou de ser uma coisa boa de se ter. Ela é mandatória. Hoje não existe empresa, país que não se desenvolva sem educação, sem inclusão digital. Tudo está conectado, o mundo é conectado hoje. Né? Então a Hughes ela tem uma preocupação muito grande nesse sentido de inclusão digital. Hoje você tem milhares de escolas no Brasil conectadas com a solução de internet da Hughes. Que legal. Né? Escolas em regiões afastadas, providas. Tá? Então a gente tem essa conexão. Tá? A gente tem um projeto na Hughes que a gente chama de comunidade Wi-Fi, né? Que é onde a gente elege algumas localidades, a gente levanta um poste, uma torre, né, bota um sistema de Wi-Fi que dá uma circunferência de uso aí de 50 a 80 metros, então permite aquela comunidade ali de se conectar, e entrar na nuvem. E aí o resultado é fantástico. Né? A gente tem casos de talentos brasileiros que estão escondidos no meio do nada, né? Que quando você leva essa inclusão digital, a pessoa ganha o mundo. A gente tem casos na nossa página lá da internet, hughes.com.br, você tem vários casos de inclusão digital de pessoas que são artesãs, cantores, músicos, né, que estão escondidos, né, no meio desse Brasilzão, que quando você leva a inclusão digital ali, você consegue... Sem falar a educação que você leva também, a telemedicina que você leva também para as regiões afastadas. Então tem uma preocupação muito grande da empresa nesse sentido, não só de atuar diretamente no mercado, como via as empresas. Hoje toda grande empresa ela tem uma área de responsabilidade social. Claro. Né? Então a gente trabalha também fortemente com essas empresas. As empresas são clientes da Hughes, que têm esses projetos de inclusão digital, excelentes ideias, como, por exemplo, levar a Orquestra Sinfônica do Brasil, treinamento de música para determinada localidade, etc. Mas não tem como conectar. A ideia é boa, levar a educação, levar a telemedicina, mas você não tem como levar a conectividade ali. Né?
E aí a gente entra em parceria com essas empresas para viabilizar. E olha, e é um prazer, é uma satisfação. É muito legal. Olha, chega a ser uma satisfação pessoal. É lógico, entregar o negócio. Fantástico. Sabe um ponto que a gente precisa levar o Ricardo, levar o time inteiro? A gente está fazendo uma série de encontros pré-COP. Eu vou agora, semana que vem, para Manaus, para um evento lá pré-COP. E a gente estava com um grupo ontem na USP, Sim. falando da dificuldade logística na região norte. Total. Não, assim, só para ir de um lugar para o outro, 90% é de barco. E tinha um pessoal que veio de Manaus para encontro e falou, não é 28 horas. Tem comunidades que ficam há 28 dias. E com a estiagem, daí você não chega. Aí não chega. Daí no máximo aéreo, que é inviável, né? E a questão da conectividade é uma questão central. E isso que o Ricardo falou de levar como projetos de ESG sociais para outros grupos, vocês, né, sendo ali empresa contratada, eu acho... Mas assim, você fala do Amazonas, né? Bem-vindo ao meu mundo. Na verdade, assim, como eu falei, né? A Rios, ela não está lá na Faria Lima, né? Ela vai estar lá nesses lugares aí, né? Então, por exemplo, a gente sofre com essa coisa de seca de rio, né? A gente tem um projeto agora que a gente foi contratado por uma empresa para implementar aquele Luz para Todos, né? Projeto Luz para Todos. São mais de quase 2.000 pontes que a gente está colocando. Na verdade, a gente é um elemento da rede dessa empresa que se colocou. É um case fantástico, né? A empresa ela fez um cálculo de retorno de investimento, porque ela tem que dar manutenção nos pontos. Então, ela bota lá placa solar, bota conectividade, bota o elemento de telemetria, que é um elemento que fica medindo a qualidade do sinal que está sendo entregue ali do equipamento. Naquela unidade. Naquela localidade. Naquela comunidade ali no meio do Amazonas, etc. Então ela tem que dar manutenção. Se eventualmente aquele sistema dela sai do ar por algum motivo, né, tem que mandar um técnico dela até lá para consertar. Então o custo de deslocamento desse técnico é muito maior do que você colocar um sistema de conectividade e monitorar a distância. Né? Sem falar dano de imagem, satisfação de cliente, uma série de indicadores de performance subjetivos, mas que tem um impacto direto. É um trabalho regulado, né? Você tem uma agência regulatória que está sempre fiscalizando aquela coisa ali. Então tem uma série de preocupações que uma empresa que ganha um contrato desse, né, de executar. Então a Rios ela entrou nesse projeto para ser essa conexão dessa empresa de telemetria. Então a gente tem que instalar nessas localidades. Meu Deus. E tem prazo para instalar, não é um negócio assim. Então, né? Então às vezes a gente leva 2 meses. Então agora nesse ano, os rios lá entraram num período de seca. Sim, começando agora. Não passava nem canoa. Não Passava nem assim canoa. ainda, né? E aí teve que parar e tal. Tem muita instalação. Eles pararam. Não tinha como. Vamos esperar. Tem que esperar o rio subir para poder. Porque não chega a vocês, não chega a comida, não chega nada. Tem algumas localidades que a gente conta com a Força Aérea, né? Força Aérea a gente marca um ponto de encontro numa base militar e aí a gente leva para aquelas regiões de fronteira e etc. Mas nem sempre isso é possível, né? Mas você imagina a área nossa de logística fazer essas entregas, né? Mas isso é o DNA da empresa, isso é o cotidiano da empresa. Vou te contar um caso. A gente lançou um serviço chamado SD-WAN, né? Que é para conectividade. Hoje, como eu falei, eu sou um escritório de projeto. Então, assim, cerca de 30% do meu faturamento hoje não vem de satélite. Vem de projetos complexos com ecossistema de parceiros que a gente tem para entregar e transformar o negócio do nosso cliente. Sempre na ótica de conectividade. Sempre na ótica de comunicação, conectividade. Tá bom. Eu diria tecnologia. Tá bom. Tecnologia. E esse cliente, o SD-WAN, na verdade, a gente tinha que estar, era uma rede de varejo, de lojas, e a gente tinha que instalar em shopping center. Olha, eu ouvi do nosso grupo de instalação, eu prefiro instalar no meio do Amazonas que instalar em shopping center. É mais fácil. Sofrendo. É mais fácil. Por quê? Não, porque é complexo, você pode trabalhar de noite, você sabe, não pode fazer obra, não pode fazer... Eu prefiro pegar a canoa, instalar lá e tal. Mas eu achei interessante esse ponto de que eles colocaram lá. Porque tudo isso que a gente está falando aqui é custo. Sim. Então a gente tem olha a equação, como é que essa inequação que a gente tem que transformar em equação, né? Quer dizer,
você pegar um custo elevado de logística, aí você imagina você manter um custo elevado de distribuição de sobressalentes, você ter gente para trabalhar naquela localidade lá, para um chamado aberto, a gente tem que ir lá entregar, etc. Superar essas dificuldades, e não é só a canoa, não. É o 4x4 que você tem que ter para passar no meio da lama, né? Quer dizer, é eventualmente um helicóptero que você tem que contar para chegar naquela localidade ali, né? Então, assim, e você tem tudo prazo, são serviços regulados, né? Então, olha a responsabilidade da empresa, né, de estar preparada para atender todo esse desafio, né, que a gente é colocado o tempo todo. Sabe um ponto, Ricardo, né, Método, a gente está preparando esse material, a gente ajudou o pessoal do Sistema ONU na criação do Fundo Brasil Amazônia. Não óbvio, mas para manter a floresta de pé, você precisa fortalecer as comunidades, né? Perfeito. E precisa fazer que elas sejam economicamente viáveis. E a conectividade é uma questão assim sine qua non. Uhum. Lá no limite eu tenho uma intersecção que são serviços assim no limite mesmo, até ambientais que vocês fazem. Uhum. Se você consegue estruturar a comunidade, falou, ó, Uhum. aqui você vai conseguir se conectar, vai conseguir vender, vai conseguir extrair, vender. Uhum. Então é como a internet alcançou. Senão o cara vai só cortar, porque não tem organização. Pessoal, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu saio de casa, a primeira coisa que eu faço é bater no bolso, assim, ó. Todo Para mundo. ver se o celular está no bolso, né? Eu esqueço a carteira, mas eu não esqueço o Eu celular. também. Ainda mais agora que a carteira de motorista. Eu tô tentando chegar em casa e deixar o celular na sala, né? À noite para poder ter um momento de qualidade com a família, com o filho e tal. Mas assim é difícil, né? A gente não vive mais sem internet, né? Virou necessidade básica nossa. Então você imagine uma área que precisa ser desenvolvida, uma área que está desprovida de acesso à internet, está desconectada do mundo, né? Então é nosso dever, é a nossa missão, né? A gente está preocupado com esse desenvolvimento e trabalhar para o desenvolvimento do Brasil, para essas regiões, porque daí emerge muita coisa boa no Brasil. Nosso país é riquíssimo. Não tem a dúvida. Nosso país tem muita coisa que a gente tem a missão de descortinar e de levar para emergir para o público. Ricardo, só talvez última pergunta, penúltima pergunta. Você mencionou daqui a 20 anos, vocês já estão pensando, vai mudar muito, imagino. Não vai. Olha, só esse serviço, vou dar só um exemplo, só esse serviço que eu falei de device to device, né? Ele começa com uma banda estreita, como a gente chama. Não vai começar com uma banda larga, né? Ele começa com uma banda estreita, aí você vê gerações de serviço, e aí com as gerações de serviço, com a largura de banda aumentando, com a velocidade aumentando, você vai inscrevendo uma série de aplicações, mercados e serviços que hoje você não atende, né? E eu vou falar uma coisa. Você vai ter cobertura global. A cobertura global com a capacidade de inscrever aplicações e rodar serviços cada vez mais. Sim, né? sim. Com cada vez mais cobertura, cada vez mais disponibilidade, né? Cada vez com menor latência, né? Que é um negócio, você falou de baixa órbita, né? De você estar lá a 1.200 km da Terra. Você, na verdade, o que você fez foi você baixar a latência, né, do satélite. O que é a latência? A latência é o tempo que, quando você dá um enter no computador, aquela informação volta. Né? Então, por exemplo, um satélite que está a 36 mil km de distância, a latência é em torno de 800 milissegundos, que inviabiliza algumas aplicações e, consequentemente, alguns mercados. Quando você vem para 1.200 quilômetros, a latência ela passa a ser 2 dígitos, você passa a ser 20 milissegundos, 50 milissegundos. E aí você inscreve uma série de mercados que estavam fora, que eventualmente era iluminado pelo geoestacionário, mais que para aquela latência. Então você tem uma disponibilidade, você tem um aumento de velocidade, você tem uma diminuição de latência. Olha, o futuro, a coisa, ela está aberta. Por exemplo, né? carros autônomos. Você precisa de uma... Carros autônomos, drones, né? Quer dizer, você já vê plantas, por exemplo, hoje, industriais de mineração, né? Onde a segurança do colaborador e a vida é muito cara, né? Tirando o ser humano da operação, tirando o ser humano da mina, por exemplo, tirando o ser humano da mina industrial.
Né? E deixando de você tem projetos de caminhões autônomos hoje. Sim. A gente entrevistou o pessoal da Vale. Exato. E agro também. Agro você tem os tratores que já trabalham de forma autônoma, você tem transporte ferroviário que vislumbra eventualmente trabalhar de forma autônoma. E aí você tem uma eficiência operacional, você diminui o risco de vida humana, você tem uma produtividade maior, enfim, você tem uma série de benefícios que tornam o nosso país competitivo no final do dia. Ricardo, para fechar, dá para ver que você fala com uma incrível paixão e entrega do tema. O que você diria para o Ricardo que está na faculdade ainda? Olha, eu diria... eu adoraria, eu fiz esse exercício outro dia, né? Voltar a ter 20 e poucos anos com a cabeça que a gente tem hoje. Qual de nós nunca sonhou com isso? Talvez com inteligência artificial a gente consiga. Qual de nós nunca sonhou com isso, né? Mas o que eu diria para o Ricardo hoje se interesse pela cultura. Tá? Quando eu falo cultura, eu não falo só de livros, de academia, que é relevante, importantíssimo. Eu falo de arte, eu falo de gastronomia, eu falo de viagens, tá? Eu falo de teatro, eu falo de cinema. Se interesse pela cultura, né? Porque eu acho que a gente fala muito de inovação, só que você não tem uma metodologia para ser inovador, para ser criativo, né? Eu acho que a inovação e a criação é uma combustão de cultura. Sim. Se você tem uma mente preparada, uma mente diversificada, uma bela frase. Você tem aqueles gatilhos, aqueles insights de inovação. E é isso que vai fazer a diferença para esse novo mundo que vai surgir. A outra coisa que eu falaria para o Ricardo é tenha paciência. Né? Isso jovem é difícil. Tenha paciência. Entenda que a vida é uma jornada, né? É cartesiana, né? E normalmente a beleza está no caminho, né? Quando você atinge o objetivo, você fala, e agora? Né? O que eu faço? Né? Sem graça, né? Cheguei, né? Então, na verdade, você tem jornadas contínuas, um fim, um novo começo. Então, entenda isso, né? Respeite a tua jornada, trabalhe as suas competências emocionais. Sim, soft skills. Não perca eu acho que a habilidade técnica, que a gente chama de hard skills, é muito importante, é fundamental, né? Mas você ter inteligência emocional, você saber fazer a gestão do tempo, né? Você saber ter uma escutativa, né? Você saber ter habilidades emocionais é o que faz a diferença. A diferença está aí. Nota 1000. E a gente está começando nesse teu programa pedindo para o entrevistado sugerir uma pergunta para o próximo. Que pergunta que você deixaria um pouco mais reflexiva para o próximo entrevistado? O próximo entrevistado, eu perguntaria para ele o que ele espera da tecnologia para o seu negócio nos próximos anos. Né? A tecnologia ela deixou de ser uma competência titular, né? Core business. Né? A tecnologia deixou de ser uma competência desejável, core competence, ela passou a ser titular. Né? Então, assim, o que falta para o teu negócio alavancar que a gente do mundo de tecnologia ainda não viu, precisa melhorar. Nota 1000, Ricardo. Legal.